Beleza, olá pessoal, vamos para a nossa 7ª revisão. Esse assunto agora a gente vai falar de trigonometria. Questão número 1. A figura adiante representa o perfil de uma escada cujos degraus têm todos a mesma extensão, além de mesma altura, certo? Se AB é igual a 2 metros e BCA mede 30 graus, então a medida da extensão de cada degrau é... Então, gente, olha só, ele fala que BCA, né, BCA 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, vale o quê? 30 graus, correto? Que a extensão é a mesma. Então, ele falou que a extensão de cada degrau, essa daqui, é igual a essa, né? Todas elas são iguais. Então, eu tenho o quê? 6 extensões, correto? São 6 degraus, tem isso aqui. E a altura também, que vale 2, é a mesma para eles. Então, eu tenho essa altura aqui, né? É a mesma para cada um. Então, simples. O que acontece? Se essa altura aqui vale 2 metros que ele deu, correto? Se são 6 degraus, eu vou pegar, eu vou aqui, ó, cada parte verde é 2 dividido por 6, 1 terço. Então, a altura de cada degrau vale o quê? 1 terço. 1 terço é o quê? A altura de cada degrau. Opa, fiz besteira. De cada degrau, certo? A altura dele. Então, aqui, ó, vou destacar um outro triângulo retângulo, ó. Eu aqui vou chamar ele de C, né? Isso aqui, ele é, vamos botar aqui um B', que vou chamar de B', aqui vou chamar de A', tá legal? Que é esse menorzinho aqui que eu estou trabalhando, ó. Eu estou trabalhando com esse aqui. Onde isso aqui que ele falou pra gente é 30 graus, que é o mesmo, não muda. 30 graus. Essa altura aqui vale 1 terço. Que se eu somar todos eles vão me dar 2 metros, correto? 1 terço da altura. Esse aqui eu não sei quanto é. Então eu tenho que achar quem? Achar isso aqui, ó. Eu achando isso aqui é a extensão, que ele pede o que? A medida de cada, não é o todo, é cada. Então eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente. Então eu tenho relação de tangente de 30 graus é igual o cateto oposto 1 terço sobre o cateto adjacente, que vale x. Onde que a tangente de 30 é quanto? Até ontem era raiz de 3 sobre 3, igual a 1 terço sobre x. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu vou ficar 1 sobre 3x. Onde eu posso já cancelar aqui, ó, simplificar esse 3 com 3, nós ficamos como aqui, ó, multiplico cruzado, x raiz de 3 é igual a 1, esse raiz de 3 vai para lá, certo? Vai ficar x é igual a 1 sobre raiz de 3. Eu agora vou racionalizar, né? Multiplicar ambos por raiz de 3. Multiplicando ambos por raiz de 3, eu tenho que vai ficar raiz de 3 sobre 3 metros. Então, a extensão de cada degrau é o que? Raiz de 3 sobre 3 metros. Letra E. Tá legal? Se ele pedisse o total, aí a gente ia pegar o que? Multiplicar por 6. Tá ok? Questão número 2. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada até o chão é d. Então, vamos representar esse desenho aqui. Ele vai acabar caindo num triângulo retângulo, né? Onde eu tenho o chão, eu tenho a altura do prédio, a parede, né? E o comprimento da minha escada, certo? Com isso, me formou aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E ele fala o quê?
Forma a escada, forma com a horizontal 30 graus. Ela formou aqui 30 graus. Tá? Essa é a nossa escada. Aqui ele fala o quê? A distância do topo até o solo. Então aqui ele quer a nossa altura da parede. Tá legal? Ele quer a altura da parede. A escada tem um comprimento de quanto? De 2 metros. Ó. O comprimento da escada está aqui. Olha, gente, eu tenho 30 de novo, eu tenho cateto e tenho hipotenusa. Uma relação de cateto oposto com hipotenusa, eu tenho o quê? Seno de 30 graus é o cateto oposto H sobre a hipotenusa que vale 2. Seno de 30 até ontem era 1/2. H sobre 2, cancelou aqui. Portanto, a altura da parede, né, a distância do topo até o chão vale 2 metros. Letra E. Questão número 3. Uma bola foi chutada do ponto M, aqui, subiu a rampa e foi até o ponto N, aqui, conforme a figura a seguir. A distância entre M e N é aproximadamente, então ele quer saber essa distância aqui, ó, certo? Ele quer saber tudo isso aqui. Então isso aqui é o que ele quer saber, esse X. Onde que o X ele é constituído pela, aqui eu vou chamar, ó, A, B, C. Então o X da gente ali, ele é o ponto M até o ponto A, mais o ponto A até o ponto B, mais do ponto B ao ponto N. Tá legal? Então ele quer saber isso aqui. Onde que eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui ele já me disse, ó, esse pedacinho aqui vale quanto? 1,5. Aqui vale 1. Então basta só saber quem? Aqui dentro, ó, o AB. Se eu tenho uma hipotenusa, um cateto adjacente, vou trabalhar com cosseno. Cosseno de 30 graus é o cateto adjacente AB sobre a hipotenusa que vale 4. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, igual AB sobre 4. Dá para simplificar, aqui fica 1, aqui é 2. Logo, AB é 2 raiz de 3. Tá legal? 2 raiz de 3. Ih, professor, vai dar ruim aí, hein? Não tem raiz de 3 na resposta. Calma. Montando o que nós temos aqui, ó, X é igual a 1/2 mais 2 raiz de 3 mais 1. X é igual a 2/2 mais 2 raiz de 3. Olha só, gente. A raiz de 3 a gente costuma trabalhar com 1,7. Correto? 1,7 aproximadamente. Então a raiz de 3 ela é aproximadamente 1,7. Tem que guardar isso. Logo, X vai ser igual a 2,5 mais 2 que multiplica 1,7. 2 que multiplica 1,7. Então nós temos que X é igual a 2,5 mais 3,4. X vai ser igual a 5,9 metros. Tá legal? Letra C. O mais difícil dessa questão era lembrar que a raiz de 3 era 1, trabalhar aproximadamente com 1,7. Questão número 4. Na figura, a tangente de alfa vale. Então ele me deu esse triângulo retângulo, tá? Onde eu tenho um ângulo de 30 graus e um ângulo de alfa. Essa medida vale 2. Ele quer saber quanto vale o ângulo, ou quanto vale a tangente de alfa. Tranquilo? Então isso aí, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, eu vou trabalhar em cima desse triângulo retângulo aqui. Gente, não precisa ficar fazendo esses desenhos, né? Só estou mostrando aqui para facilitar a visão de vocês, tá? Aqui eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, onde isso aqui mede raiz de 3, ó. Aqui é 30 graus.
90 graus, tá? Eu não sei quanto vale esse cateto, mas eu tenho um cateto adjacente, um cateto oposto e tenho um ângulo de 30 graus. Então aqui eu vou trabalhar com uma tangente, ó. Tangente de 30 graus é igual ao meu cateto oposto x sobre o cateto adjacente raiz de 3. Por que eu estou calculando aqui? Porque se eu calcular esse pedaço aqui, x, eu acho todo esse cateto com esse cateto aqui, eu acho todo esse ângulo aqui, ó. Todo esse ângulo aqui depois, correto? Depois eu vou calcular ele. Eu calculando ele, eu consigo achar alfa, tá? Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre raiz de 3. Multiplicando o cruzado, eu vou ficar com x é igual a raiz de 3, que multiplica a raiz de 3 sobre 3, que é igual a 3 sobre 3, x igual a 1. Então, o x ali vale 1. X aqui vale 1. Agora eu tenho esse triângulo retângulo maior, onde eu tenho esse cateto que vale 3, certo? Tenho esse cateto aqui que vale 3, ele vale 3 aqui. E tenho esse cateto que vale a raiz de 3. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Outra tangente. Ó. Esse ângulo verde aqui, eu vou chamar ele de θ. Então, a tangente de θ é igual. Tangente de θ é o cateto oposto ao ângulo θ, que vale 3, sobre o cateto adjacente, raiz de 3. Logo aqui, ó, eu vou racionalizar. Eu vou ficar com 3 raiz de 3 sobre 3. Logo, a minha tangente de θ vale quanto? Raiz de 3, porque aqui simplificou. Qual é o ângulo que eu tenho uma tangente que vale raiz de 3? Até ontem esse ângulo era 60 graus. O ângulo de 60 graus, ele tem a tangente de raiz de 3, tá? Logo, se eu tenho um ângulo de 60 graus, se esse ângulo aqui vale 60 graus, já tenho 30, quanto vai valer alfa? Alfa vale 30 graus, correto? Se alfa vale 30 graus, quanto vale a tangente de 30? Então, com isso, ele quer o tangente de alfa vale 30, a tangente de 30 graus, nós já vimos anteriormente, ela é raiz de 3 sobre 3. É o que ele está pedindo para a gente ali, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Professor, deu ruim. Deu ruim que não tem essa resposta. E não tem mesmo. Mas observem. Observe uma coisa aqui, ó. Olha a letra C. Ó, 1 sobre raiz de 3, não é isso? Olha aqui, ó. 1 sobre raiz de 3. Se eu racionalizar isso aqui, ó, eu vou ficar como? Raiz de 3 sobre 3. Olha só, gente. Não é a mesma coisa? Então, a tangente de raiz de 3 sobre 3 também é 1 sobre raiz de 3. Alternativa letra C. Questão número 5. Se a tangente de x é 3/4 e x é maior que π é menor que 3π sobre 2, o valor de cosseno de x menos o seno de x é igual a... Então, gente, ele está falando que essa tangente ela está no terceiro quadrante, tá? Tem que lembrar disso, ó. Ela está no terceiro quadrante, ó, tá? Onde que nós temos aqui o nosso cosseno, o nosso seno, né? 0 π sobre 2 π, 3π sobre 2, 2π, certo? Onde que ele falou que ela está entre π e aqui. Então, essa tangente, só vou representar aqui pra gente, tá? Essa tangente, ela se encontra aqui, ó. Tá? Ela se encontra aqui, essa tangente. Nesse quadrante, tá? Então, ela tá aqui, ó. Só representando aqui simbolicamente, tá, gente? Então, essa aí seria a nossa tangente aqui, nesse ponto aqui.
Tá legal? Esse pontinho aqui, nossa tangente. Tá. Por que isso, gente? A gente tem que trabalhar, quando a gente está trabalhando com relações trigonométricas, na parte de trigonometria, temos que ver os sinais nos quadrantes, tá? Porque a gente pode precisar aqui e saber qual sinal que a gente vai usar. Onde que eu tenho? O cosseno e o seno. O cosseno no primeiro quadrante, ó, vou trabalhar aqui com cosseno. Deixa eu mudar aqui a cor. O cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo. No segundo quadrante, ele é negativo. No terceiro quadrante, ele é negativo. No quarto quadrante, ele é positivo. Tá legal? Agora, o meu cosseno, o meu seno no primeiro quadrante, ele é positivo e ficou igual. Só mudar a cor. Tá? O meu seno no primeiro quadrante, ele é positivo. No segundo quadrante, ele é positivo. No terceiro, ele é negativo. No quarto, ele é negativo. Tá legal? Então, aqui no quarto quadrante, gente, no quarto quadrante, o sinal da nossa tangente aqui, ó, como o cosseno e o seno aqui, eles são negativos, a nossa tangente aqui, ela é positiva. Tá legal? Então, aqui é só um breve estudo dos sinais. Ela é positiva. A nossa tangente aqui é negativa, a tangente aqui é positiva, a tangente aqui é negativa. Tá legal? Então, com isso, gente, para a gente poder calcular esse valor aqui, nós temos que pegar a nossa relação fundamental ou a identidade fundamental, tá? A relação fundamental. Essa relação fundamental, o nome já diz, né? Ela é o pilar da parte das relações trigonométricas, tá? Em cima dela que você vai se apoiar para resolver as questões. Muitas questões. O que acontece? Qual é essa relação fundamental? Que é o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Então, isso aqui, ó, você não pode esquecer essa relação fundamental, tá? Da trigonometria que não pode esquecer. Pô, professor, por quê? Olha só, gente, vamos ver isso aqui. Ele disse que a tangente de x, vale 3/4, correto? Tranquilo? Logo, o que é a tangente? A tangente é o seno de x sobre o cosseno de x. Isso igual a 3/4. Eu pego aqui, ó, isolando o seno de x é igual a 3/4 de quem? Do cosseno de x. Isolei. Aqui não é cosseno e seno? Tá, eu vou trabalhar. O seno está aqui. Se eu tenho seno aqui, eu tenho que achar agora o meu cosseno, que um está em função do outro, eu tenho que achar separadamente. Então, eu vou pegar e vou substituir aonde isso? Eu vou substituir, ó, na relação fundamental. Nós vamos substituir aqui. Então, fica de que forma? Seno ao quadrado, né? 3/4 do cosseno. Então, vem que 3/4 do cosseno de x ao quadrado mais cosseno de quadrado de x é igual a 1. Então, isso aqui vai ficar, ó, 9/16 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tirando o MMC, eu vou ficar com 9 cosseno ao quadrado de x mais 16 cosseno ao quadrado de x sobre 16 igual a 1. Agora eu vou multiplicar cruzado. 9 com 16, 25. Ó. 25 cosseno ao quadrado de x é igual a 16. Logo, cosseno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25. Certo? Eu venho para cá, ó, vou tirar a raiz. Cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 16 sobre 25. Então, nós temos que o cosseno de x é mais ou menos quem? 4/5.
Agora eu tenho o sinal positivo e o sinal negativo, correto? E nós vimos lá no estudo dos sinais que o cosseno no terceiro quadrante ele é negativo. Não foi isso que nós vimos? Que o cosseno de x no terceiro quadrante ele é negativo. Tá? O cosseno é negativo. Se ele é negativo, o que me interessa é somente quem? O menos 4 quintos. Então, o cosseno de x é igual a menos 4 quintos. Tá? Então, eu vou pegar aqui para substituir aonde agora? No seno. Então, substituindo aqui, ó, que o seno de x não é igual a 3 quartos do cosseno. Quem é o cosseno? Menos 4 quintos. Então, isso aqui vai ficar com menos, ó, esse 4 cancela com esse 4, menos 3 quintos é o seno. Correto? Então, como ele quer o cosseno de x menos o seno de x, onde que nós temos que o cosseno é menos 4 quintos. E o seno é menos 3 quintos. Logo, isso aqui vai ficar como? Menos 4 quintos, menos com menos, mais 3 quintos. Eu vou ficar com menos 1 quinto. Tá? Então, o cosseno de x menos o seno de x é menos 1 quinto. Alternativa letra E, menos 1 quinto. Questão número 6. No círculo trigonométrico, um ângulo é tal que o seu seno vale 3 quintos. Encontra-se no segundo quadrante. A tangente deste ângulo vale. E professor, ele só falou que o seno é 3 quintos e pede a tangente. Então, gente, mais uma vez a nossa relação fundamental, tá? Ele me deu o seno. Eu sei que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Isso não pode esquecer. Ele falou que o seno é 3 quintos, então eu tenho 3 quintos ao quadrado mais o cosseno de x igual a 1. Então, nós temos 9 sobre 25, correto? 9 sobre 25 mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Onde que o cosseno ao quadrado de x é 1 menos 9 sobre 25. Certo? Tirando o MMC, o cosseno ao quadrado de x é igual a 25 menos 9 sobre 25. Isso vai me dar 16 sobre 25. Tá legal? Isso é o cosseno ao quadrado. Retirando a raiz aqui, ó, que nem nós fizemos lá, o cosseno de x é igual a mais ou menos 4 quintos. Só que a gente não sabe se é mais ou se é menos, tá legal? Só que ele falou pra gente o quê? Está no segundo quadrante. Ó, primeiro, segundo quadrante. Tá? Ele quer a tangente. Então, aqui, ó, esse aqui é o cosseno, aqui é o seno, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, o meu cosseno aqui é negativo. Então, se o sinal é negativo do cosseno, então eu vou escolher o cosseno aqui, ó, de menos 4 quintos. Agora eu vou calcular a tangente. Onde a tangente será, tangente de x é 3 quintos menos 4 quintos. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, eu vou ficar com menos 3 quartos. Tá legal? Então, a tangente é menos 3 quartos. Letra A. A medida de um ângulo é 225 graus. Em radianos, a medida desse mesmo ângulo é. Então, ó, 180 graus está para π radianos. Tá? Então, guardem isso. Logo, 225 graus, ó, vão ser quantos radianos? Vai ser 180 x, que é igual a 225 π. X é igual a 225 π sobre 180. Simplificando cada membro por 45, eu terei
225 dividido por 45, 5π. 180 dividido por 45, 4. Então, é o que? 5 quartos de π radianos. Tá legal? Alternativa letra B. Bem tranquilinha essa daí. Questão número 8. Tá? Um triângulo retângulo com vértices denominados A, B e C apoia-se sobre uma linha horizontal que corresponde ao solo e gira sem escorregar no sentido horário. Isto é, se a posição inicial é aquela mostrada na figura, o movimento começa com uma rotação em torno do vértice C até o vértice A. Então ele vai do C, né, até atingir aqui o vértice A, tocar o solo. Então a primeira situação ele fala do vértice C atingir o vértice A, né? Ou desculpa, rotação no vértice C até o vértice A atingir o solo, tá? Após o que passa a ser uma rotação em torno de A até o vértice B, tocar o solo. Depois que ele fizer a primeira rotação, vai ter a segunda rotação, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Tocar o solo e assim por diante. Usando as dimensões indicadas na figura. Opa, deixa eu sair da frente ali aqui. Qual o comprimento da trajetória percorrida pelo vértice B, desde a posição mostrada até a aresta BC, né? Até a aresta BC, ela aqui, apoiar-se novamente ao solo, tá? Então, gente, primeiro passo aí, olhando essa figura, nós temos um cateto e uma hipotenusa, correto? A gente sabe que nós temos, ele fala a distância percorrida. Percorrida é o comprimento, tá? Comprimento da circunferência. Onde o comprimento ele é o quê? 2πr, tá legal? Para a circunferência toda de 360. Só que nesse caso aí, não vai estar dando ela toda, tá? Não está sendo ela toda. Observe comigo aqui. Quanto vale esse ângulo aqui C? Ele falou? Não. Dá para calcular? Sim, dá para calcular. Como? Eu tenho hipotenusa e tenho um cateto oposto. Se eu tenho hipotenusa e um cateto oposto, eu tenho o quê? O seno do ângulo C é o cateto oposto 1 sobre a hipotenusa 2, meio. Se o seno é meio, quanto vale o ângulo C? Se o seno do ângulo, né, o cateto oposto sobre a hipotenusa é meio, quanto é o seno? Que ângulo é esse que tem o seno meio? 30 graus. Então, o ângulo C vale 30 graus, correto? Então, se ele vale 30 graus aqui para gente, vamos analisar aqui. Quanto ele vai percorrer? Observe aqui o que ele falou para a gente ali na primeira situação. Coloquei aqui, ó. Ele fez uma rotação do ponto C, correto? Onde o meu raio, observem aqui, ó, o meu raio aqui vale quanto? 2. Ó, o meu raio vale 2 aqui, tá? Porque ele está rotacionando aqui. Então ele vem, ó, até o ponto A tocar o solo. Aqui, o ponto A tocou ao solo. Então ele fez ele percorreu aqui. Se ele fizesse tudo isso aqui, ó, né, seria uma metade da circunferência, mas nesse caso não foi, tá? Então, se esse ângulo todo aqui, a circunferência toda tem quanto? 360 graus. Meia circunferência é 180. Mas ele andou quanto aqui, gente? Ó, quanto ele andou? 150 graus. Ele andou 150 graus, tá? Então esse arco aqui, ó, ele fez 5 passagens. Ficou faltando uma. Concorda comigo aqui, ó? Então quanto foi isso aqui? 150 graus. Pô, professor, como é que você sabe que é 150 graus? Se todo ele é 180, 180 menos 30 me ficou quanto aqui, ó? 150 graus. Tranquilo até aí?
dessa parte, então, nós viemos. Então, essa primeira parte aqui do comprimento, tá? Eu tenho que o comprimento é 2πr, onde o comprimento dessa primeira fase, ó, a primeira fase vai ser o quê? Se o comprimento dela toda, é 2πr, se o comprimento dela é 2πr, onde que 2πr ele vai tá para quem? 360 graus, correto? Para toda a circunferência. Esse arco de 150 graus aí, esse comprimento dele aqui vai valer quanto? Não sei, x. X está para 150 graus. Então, aquele pedaço que ele está percorrendo aqui, ó, que ele percorreu aqui, de comprimento que foi, é o que? Eu tenho aqui, vou chamar aqui um selinha, tá? Para que vai ficar multiplicando cruzado, ó, 150, ó, aquilo ali para a gente vai ficar x, 360x é igual a 150 vezes 2π. Quanto vale o raio aqui? Vale 2 vezes 2. Então, eu venho que 360x é igual a quanto? 150 vezes 4π, certo? Onde que eu venho que x é igual a 150 sobre 360 vezes 4π. Não vou sair simplificando agora, vamos esperar um pouquinho para continuar nossa conta aqui, tá? Ou se eu multiplico aqui, tá? Vai me dar 300, 600, deixa do jeito que tá aqui para a gente ver, tá ok? Deixa assim. Agora nós vamos na segunda etapa, que ele vai ter uma rotação aqui, ó, daqui para cá, em B, certo? Então acontece isso. Olha, o raio que aqui era de 2 passou a ser quanto agora aqui? Ó? Ele vai girar em torno de quem? Do A. Vai fazer uma rotação aqui, ó. Certo? De quanto? 1, o raio vale 1. Então, na segunda fase, é o mesmo raciocínio lá de cima, ó. Na segunda fase, o que nós vamos ter de comprimento? 2πr, 360 graus. E agora, quanto ele percorreu aqui, ó? Eu não sei. Eu sei que vai ser, ó, 150, x aqui para 90 graus. Tá legal? 90 graus. Então, eu vou ter o quê? O que ele pede vai ser o comprimento total que ele percorreu é o C1 mais o C2. Onde que aqui é o meu C1 e aqui é o meu C2, tá? O C1 está aqui. Vamos calcular o C2. Então, aqui eu tenho o meu C1, agora eu vou para o meu C2, que vai ser o mesmo raciocínio ali, ó. Eu vou ter 360x é igual a 90, que multiplica 2πr. X é igual a 90. Opa! 90 vezes 2π. Quanto vale o raio? Vale 1 sobre 360. Então, isso aqui ficou para a gente como? 90 sobre 360 vezes 2π. Então, esse é o nosso C2. Então, o comprimento total percorrido é aquele, ó, de 150 sobre 360 vezes 4π mais 90 sobre 360 vezes 2π. Agora vamos ver se a gente simplifica, o que facilita para a gente. Eu sei que se vou somar, eu vou deixar meu denominador 36 aqui para a gente. Tá legal? Então, o nosso comprimento total que ele percorreu ali, ó, eu já vou simplificar aqui, ó. 4 aqui com 36 me dá 9. Eu vou ficar com 15 sobre 9π. Mais, ó, 2 com 36 me deu 18.
9π sobre 18. Então aqui, ó, simplificando, por 3, aliás, desculpa, por 3 eu vou ficar com 5/5, ou 5π sobre, por 3, 5/3 de π, tá? Mais, aqui por 9 eu vou ficar com π sobre 2. Ó, o MMC, onde eu tenho 3 e 2, eu vou ficar com 6, correto? Então aqui é 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então nós teremos 10π mais 3π sobre 6, igual a 13π sobre 6. Então o comprimento que percorreu ali, ó, 13π sobre 6. Alternativa letra C, tá?